Mas a gente vai começar já falando de um assunto que é importante, porém é um assunto triste. Eu não gostaria nem de ter que falar sobre esse assunto, porque eu gostaria que nada disso estivesse acontecendo com a gente, com o nosso mundo, né? A gente tem acompanhado pela mídia histórias tristíssimas dos ataques nas escolas, de mães que estão perdendo seus filhos por uma depressão, por bullying. A gente tem vivido momentos de muita angústia, de até muito medo, né? Escolas reforçando segurança. Cada dia que passa a gente vai vendo coisas diferentes e se a gente não cuidar, esse medo vai aumentando. E medo não é nada bom. Medo nos protege, mas quando ele começa a ficar em excesso, ele nos paralisa. Então, para a gente aprender a lidar com esse momento de terror, eu recebo hoje a psicanalista Denise Santos, que já está aqui. Denise, seja bem-vinda. Vamos conversar sobre esse momento delicado. Sim. Obrigada por estar aqui com a gente, viu? É o que eu falei, né? Era bom se a gente não precisasse falar de nada disso, né? Sim. Mas é inevitável. Sim. Sabe as introduções? Faz todo sentido pensar que ontem foi o Dia da Família, inclusive. Então, o tema é importante, relevante e necessário. Exato. Então, desde que o mundo é mundo, nós temos uma tendência a excluir o que é diferente. E isso tem acontecido nas escolas. Seja através do bullying, seja também através da expressão da violência exacerbada. Nesse momento, como psicanalista, você observa que quem está vivendo o pior momento é o aluno, é o professor, pai e mãe? Todos estão sofrendo, mas para quem é o olhar mais atento nesse momento? Eu acho que são os próprios adolescentes. A fase de transição, de transformação, já é uma fase de ebulição, de muitas dúvidas, de uma infância que fica para trás e de uma construção de uma vida adulta. Então, por si só, digamos que a adolescência é um estágio da vida adulta. Então, eles já sofrem por essa transformação e sofrem hoje também por toda essa contemporaneidade que nos cerca, que faz tornar as coisas ainda mais difíceis. Então, bullying nas escolas, a segregação, a expurgação daquilo que é diferente de nós, os vícios nos games, a internet que faz com que eles se comparem a todo tempo. E não dá para esquecer ou excluir também a diferenciação, o distanciamento que eles procuram fazer da própria família. Porque se eles deixaram de ser crianças, estão construindo um caminho novo para essa vida adulta, também faz parte do processo um certo distanciamento da família ou daquilo que eles já conheceram. Então isso também deixa mais complexo ainda o cenário, porque muitas vezes eles se veem sozinhos, sem um lugar para conversar, para falar desses afetos, dessa violência. O caso da violência nas escolas, muitas vezes, quando a gente vai olhar agora a posteriori, percebemos que não é pontual. São violências ou excessos que vão sendo mostrados ao longo de um percurso. Então, é o copinho que vai enchendo e alguma coisa, uma situação acontece para transbordar. Então, é a gota d'água. Então, a família, se puder avaliar ou prestar atenção em alguns sinais, para acolher este jovem, também pode ser um caminho. Perfeito. Agora, você falou uma coisa que chamou a minha atenção, acho que de quem está em casa, espero que também. Um copinho que vai enchendo, porque em todos os casos a gente tem visto, inclusive no protagonista dessa situação, na pessoa que chega lá para praticar esse ato de violência, a gente ouve um histórico de uma criança que foi negligenciada, uma criança que sofreu bullying, uma criança que já era muito sozinha, muito isolada, né? Então, eu acho que a gente precisa, sim, desse olhar generoso com os adolescentes, porque é uma fase que todos nós passamos e é uma fase que já apresenta suas próprias dificuldades, mas eu acho que a gente tem que olhar bem antes, né? Porque é na criança pequena que começam a ser instaladas essas características que podem levar
a um transtorno como esse depois na fase da adolescência, não? Perfeitamente. Não dá para desconsiderar tudo o que acontece na primeira infância. Então, como essa criança é acolhida, como ela se sente amparada, como ela é ouvida, como ela é respeitada. E muito importante, talvez não dá para desconsiderar hoje todo esse contexto, sem considerar o limite. Você, na sua introdução no programa de hoje, falou que é intencional essa educação, que esse direcionamento precisa acontecer. E vejo nos pais hoje uma certa dificuldade para exercer esse limite, esse direcionamento, esse acolhimento, esse esclarecimento. Então, tem uma frase muito interessante para esse que responde a sua pergunta, que é: numa casa em que todos são iguais, ou seja, que não existe uma hierarquia, todos ficam sendo iguais. Então, para a criança, ela precisa entender que os pais estão ali para acolhê-la, mas também para direcioná-la, e isso significa limites. É muito interessante. Eu aprendi esse conceito no Amor Exigente. Eu acho esse conceito incrível, né? E que diz que pai e mãe precisam ser autoridades dentro de casa. E eles falam assim que quando a gente deixa de exercer o nosso papel como pai e mãe, o nosso filho vira órfão de pais vivos. E não tem nada pior do que um órfão de pai vivo. Agora, ao mesmo tempo, também acho muito complicado a gente apontar dedo para pai e mãe, porque, como você falou, né, nessa era de tanta tecnologia, sim, a gente muitas vezes tem dificuldade de acessar o mundo tecnológico deles. E veio a pandemia, então as crianças estavam fazendo aula pelo computador, pelo celular, estudando pelo computador, pelo celular, lendo, enfim, fazendo tudo ali. E que, na verdade, às vezes a gente passa pelo quarto, isso eu só estou imaginando, tá, gente? Porque meus filhos já são casados, enfim. Mas aí a gente passa e acha, ai, que bom, tá ali quietinho estudando. E, de repente, não. Como a gente já viu também na mídia, eles podem estar sendo reféns de redes, da tal dark web, daquela internet, que eu nem sei como é que acessa esse negócio. Um dia até quero entender um pouco sobre isso. E estão sendo manipulados, né? De forma demoníaca até, porque é um negócio fora do comum. Sim. O outro lado dessa equação é que os pais chegam, por exemplo, no consultório com a seguinte indagação: eu não sei me comunicar com os meus filhos. Eu não sei o que é... Porque os filhos nasceram nos anos 2000, muita coisa mudou de lá para cá. Em termos cronológicos, nem tanto, são 23 anos. Mas em termos de tecnologia, tudo mudou. Então, é um grande questionamento para os pais também, o que eu falo, como eu acesso, qual que é o mundo dele, qual que é o tipo de comunicação que eu consigo estabelecer um mínimo de diálogo. Então, não dá para excluir um lado sem pensar no outro, e para que ambos tentem construir um laço que possa viabilizar, então, relações reais, no mundo real, para que eles não vivam ou vivenciem afetos no mundo virtual. Perfeito. Aí é que vem a tal da educação intencional, né? Isso. Eu acho que eu gosto muito de aprender com o erro do outro. Ontem eu falei sobre a gente olhar os idosos sozinhos e falar, poxa, eu não quero ser um idoso sozinho, então deixa eu cultivar os meus relacionamentos, ser uma pessoa mais fácil, né? Mais receptiva. E agora, em relação aos filhos, eu penso que para os pais pequenos que estão vendo todo esse momento aí delicado, eu acho que é hora da gente fazer diferente com os pequenos. Sim. Né? Então, o que eu via na geração anterior, que era só as crianças com celular para acalmarem na hora do restaurante, eu acho que agora tem que ter o momento da família, porque eu vejo pelo meu neto, né? Eles continuam se interessando pelas historinhas, eles continuam gostando de um carinho, lúdico. Eles continuam gostando do toque, precisando de tudo isso, né? Sim. Então, se a gente for comparar, talvez a educação que essas gerações hoje, que são adolescentes, talvez o que deu certo para eles ou o que não deu certo para eles não precisa necessariamente ser replicado para os mais novos hoje. Então, de repente, repensar que o uso das telas tem sido exagerado, que o lúdico ainda é importante, que os afetos da vida real são importantes, que a construção e que essa criança
tem sua subjetividade e ela precisa ser ouvida. A mesma coisa nas escolas. Esse diferente precisa ser ouvido para que esses episódios de violência que vão se repetindo não precisem chegar ao extremo. Agora, Denise, na sua visão, a gente consegue mudar uma relação que está de muito distanciamento? Quando um pai chega no seu consultório e fala, eu não sei como me aproximar do seu filho, você consegue, em termos práticos, dar alguns caminhos para que essa aproximação aconteça? Bom, a gente percorreu por aqui que esse diálogo não deve ser inaugural na adolescência. Sim. Deve acontecer anterior a essa fase, numa infância, por exemplo. Mas quando isso não acontece, e na adolescência isso se torna uma denúncia, né, porque começa a ser intensificado pelas dificuldades de relacionamento, essa relação precisa ser construída do zero, digamos assim. E aí o adolescente já está meio retraído, porque não encontrou isso no passado. Então, é um período em que ambos precisam olhar para tudo isso e procurar alternativas de se encontrarem nesse caminho novo. Então, por exemplo, em termos práticos, o pai deve sim estabelecer limites, mas ao mesmo tempo uma credibilidade, uma confiança e estabelecer combinados. Então, se esse jovem está saindo para conhecer outras relações, quais são os combinados que ele deve cumprir para ir conquistando essa independência? Então, na nossa época, a gente combinava horário, não combinava? Até meia-noite preciso chegar em casa. Então, essa troca, essa via de mão dupla é importante para ambos. Será que ainda vale investir em atividades comuns, mesmo que o filho torça o nariz num primeiro momento? Vou dar um exemplo aqui. Convidar o filho para pescar. Falar, olha, quando eu era novo, eu pescava. Vamos pescar comigo? Ah, não vou, pai. Não, me dá essa oportunidade, vamos pescar, vamos tentar, vamos ver. Você acha que é legal? Ou tipo assim, olha, hoje eu acho que a gente podia juntos pintar a parede aqui da sala. Não sei, colocar a criança ou adolescente para uma atividade comum. Importante e imprescindível. Mesmo que o primeiro convite seja negado, insista. É papel também dos pais trazer essa relação para próximo. Então, esportes juntos, atividades religiosas, como ir para a missa, ou para a casa dos avós, ou pintar a parede, ou pescar. Então, muito provavelmente, esse primeiro convite vai ser negado, mas não desista. Tente, até que uma hora, talvez esse adolescente se sinta tão acolhido que ele aceite. Legal. A gente precisa realmente tentar, né? Insistir, sim, construir essa relação, os laços. Devagarinho, né? Ó. Sim. E aí temos que ser exemplo, porque também não adianta a gente querer colocar limite em relação à tecnologia se a gente mesmo é um louco que não sai do celular. Se a gente não tiver a intenção de fazer diferente, não vai dar certo. Não usa o celular e tá lá o pai e a mãe na mesa do jantar. Né? Aliás, não é só na mesa do jantar, a gente fala muito essa coisa da mesa do jantar, né? Mas em vários momentos, às vezes você tem ali a oportunidade de puxar um assunto. Eu tenho umas amigas que falam, mas que assunto que eu vou puxar? Uma coisa que pelo menos comigo sempre deu muito certo é contar da vida. Contar da sua adolescência, contar das suas festas, contar dos seus paqueras, contar das suas viagens, contar das coisas de criança levada, das suas peraltices. Isso tudo, pelo menos, os meus filhos gostavam de ouvir, davam risada, perguntavam, rolava uma certa curiosidade, né? Sim. Na minha casa, eu tenho um adolescente de 17 anos, meu sobrinho, e recentemente o papo foi que eles adoraram, que eu tenho um de 17 e um de 10, eles adoraram saber quem que nós tínhamos namorado antes do casamento. Uhum. Então, adoraram conhecer as histórias, como que era namorar naquela época, como é hoje. Então, fazer essa comparação, que não é só saudosismo, mas é para mostrar como que foi feito o caminho que originou aquela família. Então, é interessante. Então, traga para perto. Agora vem cá, vamos lá, vamos continuar. Eu continuo conversando com a psicanalista Denise, que
que já está aqui no meio do papo. Denise, eu vou sentar aqui porque eu vou chamar mais 2 pessoas para integrarem aqui essa nossa conversa. Porque eu tenho hoje 2 convidadas, uma do artesanato e uma da culinária, que também são professoras e que têm uma experiência também muito grande com as crianças, com sala de aula e etc. Então, acho que elas vão agregar na nossa conversa. Ótimo. A gente conversa um pouquinho mais, depois eu abro para as perguntas, tá bom? Tá bom. Então, por favor, Andréa Rangel, que é chefe de cozinha também, maravilhosa, seja bem-vinda. Obrigada, Cam. Você pode sentar aqui. E a Del Carmen, que é professora também, e a nossa artesã do Assistente dia. social, né? E assistente social. Quem que é a pedagoga e assistente social é você, Também. né? Também, que joia. E aí, eu acho que dá pra gente conversar um pouquinho sobre a experiência na sala de aula também, né? Você, por exemplo, sei que tem uma bagagem grande em sala de aula de muitos anos. Era muito diferente na época em que você estava na sala de aula do que está acontecendo hoje? No começo, sim. A gente tinha mais respeito, mais educação. Você falava com o aluno, ele ouvia. A mãe era muito mais receptiva. Eu tenho 38 anos de educação. Aposentei como assessora de gabinete na educação. Olha, tem história, né? E fui paralelamente assistente social, implantei casa-abrigo para menores e tal. No final da carreira, a gente fica muito descrente, porque você chama os pais se revoltam contra o profissional que fala, olha, seu filho está com um comportamento não muito adequado, agrediu 9 crianças, que não é normal, né? E a mãe se revolta contra a gente. Então é isso que a gente vai ficando descrente. Você chama, olha, mãe, vamos procurar um profissional, tal, e a mãe não aceita. Você percebia isso também ou percebe ainda, Andréa? Então, eu sou profissional de educação física. Então, diferente dos professores, os alunos acabam fazendo terapia com o professor. É verdade, engraçado. O professor de educação física, ele promove uma intimidade muito maior com os alunos. Isso é por conta do quê? Eu não sei, eu acho que a linguagem é diferente, né? Sim. Na sala de aula, o professor, ele é o responsável ali por toda aquela turminha. Na nossa sala é uma coisa mais divertida, vamos dizer, né? Porque a quadra é a nossa sala. Então, eles acabam conversando mais, passando as histórias. Eu sabia de histórias de crianças que apanhavam dos pais que não podiam sujar a roupa na aula de educação física. Então, a gente tinha todo um trabalho. Eu trabalhei com alunos do estado, trabalhei com crianças de 0 a 6 anos e dei aulas na academia também, porque eu sou professora de artes marciais também. Legal. Então, eu acho que toda essa área da educação física, ela dá muita disciplina para as crianças, de uma forma mais pro lúdico. Mas você vê, eu acho que é um caminho interessante, Denise, para a gente já aproveitar aí e estreitar os laços e ajudar os pais a encontrarem esse espaço de convivência mais íntima, de conversa, né? Eu não sei se para você, mas para mim, o professor de educação física, ele sempre me passou uma imagem, independente da idade que tem, mais jovial, mais próximo, mais descolado, mais acessível. Sim. É interessante pensar na correlação de uma sala de aula convencional e a sala da educação física, que é o ar livre, né, o esporte. De um lado, a gente tem a racionalização da sala de aula, onde tem todos os não ditos acontecendo entre as crianças, então as coisas vão acontecendo meio debaixo dos panos, porque ninguém fala, tem aquele segredo, aquele muro, o professor como alguém de superioridade, distante, enquanto do outro lado é o corpo que fala, é o lúdico, é o divertido, as repressões diminuídas e um caminho para se comunicar melhor. Então, é interessante pensar que quando um não dá certo, por que não os pais também apostarem em caminhos mais divertidos, mas que não perca a autoridade que tem como pais? Perfeito. Me lembrei mais uma vez do meu pai, que para mim é um grande exemplo. Meu pai é um grande homem, mas ele sempre foi e é
um pai sensacional. Meu pai se aproximava muito da gente nesse lúdico que eu estou pensando agora. Ele era o tio que montava rede de vôlei, ele jogava vôlei com a gente, ele ensinava, ele brincava com a gente de pique-bandeira, quer dizer, ele estava ali, mas ele, ao mesmo tempo, ia passando valores no meio desse lúdico. Isso. Um caminho, né, para quem tem filhos adolescentes. Eu acho que pode ser muito interessante. É o brincar, né? O pai estar brincando. Hoje o pai dá o celular, ai, vai ficar lá um tempo, não enche o saco, né? O celular parece que é a válvula de escape para não estar perturbando, né? E brincava mais, ia passear mais, fazia piquenique. Você fala piquenique, o que é piquenique? Os Ninguém jogos sabe. de tabuleiro, né, Delcarmen? Isso também, eu acho que é uma coisa... Sim. E que pode ser feito hoje em dia. Andar de bicicleta no parque, jogar um futebol. Dominó. Agora, e o videogame? Porque tem muito pai que é viciado em videogame e adora. Vocês acham que vale também pai jogar videogame com o filho? Eu acho que sim. Não pode ser ilimitado. Então, que seja, então, períodos, horários pré-estabelecidos para ambos. Porque o pai não tem uma rotina de trabalho, de estudo, de academia quem faz. A mesma coisa precisa ser estabelecido também para os adolescentes. Período de estudos, de exercício físico, de relações entre amigos e um período determinado para esses jogos. Perfeito. A Delcarmen dá aula lá no presídio. Não, Dava aula lá, né? eu trabalhei com casa-abrigo de menores que eram expulsos Teve da uma época que família. Você dava também no... Ah, não, quem dava Era a Roseli Ferraiol. Roseli Ferraiol. Trabalhei. Confundi. Eu saí do serviço social, fui... Você acha que investir. tem muita relação daquele que é um pequeno infrator com o que ele recebeu em casa? Sim. De fato, a gente está fazendo uma relação honesta? Você chega a fazer uma visita domiciliar aos pais. Cadê a mãe, cadê o pai? Se é que tem o pai às vezes, né? Às vezes é padrasto e tal. E você vai... Por que a criança estava na rua, a gente recolheu e levou para uma casa-abrigo? Que ali é um monte de crianças com vários tipos de infrações. Eu queria levar a criança de volta para casa, claro, não tem como a família, né? E às vezes a mãe falava, não, manda para adoção. Nossa, aquilo, imagine, você leva um choque, né? Porque às vezes estava melhor com a gente lá, porque tinha horário para comer, tinha roupa lavada, eu punha já na escola para isso, para aquilo, até circo escola arrumei para as crianças, não, vai fazer atividade, não, aqui não vai, tem que aprender alguma coisa. E tinha mãe também que mandava para a rua para pedir dinheiro e não trabalhar. Então tem um lado ruim, né? Tem muito isso, né? A gente está Então. vivendo aí uma situação financeira Ruim. terrível e a gente tem visto muitas crianças sendo, eu diria que, escravizadas, porque elas são obrigadas e se elas não chegam em casa com uma certa quantia, elas muitas vezes são vítimas de violência, não E é? não vão para a escola, né? Aí deixa de ir para a escola. Aí você avisa a mãe, olha, o seu filho faz 15 dias que não vem à escola. Que o conselho obriga a gente a avisar a mãe que não foi 15 dias para a escola. Aí a mãe acha ruim com a gente. Da escola, o coordenador, eu era coordenadora, falou, aconteceu alguma coisa, não avisou, está doente. A gente vai para aquele lado familiar. Não, você não sabe nem onde está o filho, a mãe não sabia nem onde É estava. triste. Eu costumo dizer que pra gente ser mãe, primeiro a gente tem que saber ser gente, né? E não deveria ser ordem natural, tem que ser pensado. Não é casar e procriar, é assim, casar. Se não se descobriu ainda, se descobrir para depois poder cuidar de alguém. Sim. Quando chega uma criança, você percebe o desajuste, não na criança, mas nos pais? A clínica da criança e do adolescente denuncia muito a dinâmica dos pais. Inevitavelmente. Então, quando o tratamento começa a dar certo, a família inclusive reclama. Meu filho mudou muito. Por quê? Porque ele já está descolando daquele desarranjo familiar. E tem uma correlação direta entre privação e delinquência. Então, quando há privação de afeto, há também um caminho possível de demanda de amor através da delinquência. É uma forma de chamar atenção? Sim, sim. De desafios, de eu estou aqui, eu quero atenção, preciso ser ouvido. Então, sim, tem um caminho direto de denunciar como que aquelas relações estão acontecendo na família. Você vê, e tá tudo ligado, né? Aí é essa mãe que chega na escola, ou esse pai que chega na escola e fala assim, o problema é de vocês estão querendo o quê? Moleza? Vocês querem que eu mande meu filho aqui para não dar trabalho nenhum? Porque, na verdade, ele não quer, né? Eu não entendo. Mas não sou eu que tenho que julgar, né? Mas
Tem que pensar, a hora de ter filho é uma coisa muito séria, né? Mas é uma minoria que a gente está falando, né? A grande maioria se preocupa, a gente chama a mãe, acaba ficando amigo, vai na casa da gente e tal. Mas tem aquela minoria que é a preocupação da gente, que é esse que vai ser, que não vai vir para a escola mais, que vai estar na rua, esse que vai dar o problema futuro. Sim, sim. Vamos para as perguntas? Vamos colocar aqui na tela perguntas e a gente tem a nossa querida convidada, psicanalista, para responder. E ainda temos a participação de duas professoras também com a experiência na sala de aula. Juliana Lins, ela quer saber, dá para saber o perfil de uma pessoa que possivelmente teria coragem de fazer um absurdo desses? Dá. Muito provavelmente é uma pessoa, é um adolescente, é um sujeito que já demonstrou algum tipo de violência anteriormente. Então, ou já brigou constantemente com os coleguinhas, ou já explodiu, ou tem comportamentos ou ideações suicidas, ou tem automutilação envolvida. Então, de alguma forma, aquilo já está tentando ser conhecido ou mostrado, não é? Olha como é sério a gente levar a sério uma situação dessas. Aquele menino que fez uma das coisas que aconteceu aí, ele já tinha praticado um ato de violência contra o próprio irmão, né? Sim, sim. Então, normalmente não é pontual. É uma repetição que vai acontecendo ao longo de um determinado tempo. Então, tem que ouvir, tem que verificar, tem que acompanhar, tem que prestar atenção, mesmo nos sinais que são mais silenciosos, menos explícitos. Então, mudança de comportamento. Meu filho era extrovertido e ficou introvertido, calado, fechado. Então, é bom olhar. E qual é o papel da professora, André? O que você vê, assim, o papel da professora quando ela observa um comportamento que de repente mudou muito, que não está no padrão? Eu acho que, em primeiro lugar, conversar com os pais, né, coordenação e pais, e expor o caso. Porque se você acompanha um aluno desde o início de um ano, né, e ele começa a apresentar comportamentos diferentes, eu acho que, em primeiro lugar, coordenação e os pais. Agora é desafiador, né? Porque às vezes chama o pai e o pai ainda é agressivo, acha ruim com o próprio professor. Geralmente em separação, né? Quando a gente vê que o pai e a mãe se separou, você já vê pelo comportamento da criança em sala de aula. Você vê que coisa, né? A gente já vê que... Porque o professor é um olho clínico em sala de aula, né? Fala, alguma coisa está acontecendo lá na casa, né? Porque a criança, ela é boazinha, a gente gosta deles. Bem, mas esse comportamento... Aí se chama a mãe, acabei de me separar, tem uma psicóloga que vem sempre aqui, que é especialista em pais e mães separados. Ela diz que é a maior dor que uma criança pode experimentar, a dor da separação, né? Então é o que eu falo. Antes de casar, o ideal é que você case com você mesma, que você entenda quem você é, para depois que você estiver bem inteira e bem resolvida, você possa dividir a sua vida com alguém, porque a chance desse casamento dar certo é muito maior. Depois que você está casado, fazer esse casamento ficar realmente assim sólido, os dois terem a mesma visão de mundo, para aí a gente planeja, vem os filhos, porque é muito desafiador, não é verdade? Sim. A Vanessa Moura quer saber, nesse momento de dor, todos os pais devem procurar ajuda médica ou alguma terapia? Sim, sim. Quando a gente atende o adolescente, quando aparecem casos muito expressivos como esses de violência, tem uma dúvida muito grande, né? Até onde vai a confidencialidade daquilo que a gente ouve e até onde a gente deve convidar ou comunicar os pais daquilo que está acontecendo. Então, como o nosso vínculo terapêutico é com o paciente, a gente fala, né? Olha, isso que você está me contando é muito sério, eu preciso contar para os seus pais. Vamos contar junto? Então, você está ali intermediando aquela relação. E para os pais, em contrapartida, você tem que acolhê-los e certificá-los que eles estão fazendo tudo o que eles poderiam fazer para ajudar aquele filho. E mesmo que quando algo mais sério aconteça, eles precisam estar amparados, sabendo que ouviram, direcioná-lo, procuraram ajuda, porque os casos de ideação suicida também
estão aumentando consideravelmente. Você acha que a gente vive nesse mundo que você já até fez esse panorama, esse mundo cheio de novidades, tecnologia, modernidade e distanciamento ao mesmo tempo. Mas só isso? Ou será que tem alguma coisa muito estranha acontecendo no mundo? Porque tem muito caso, né? Somado a essa contemporaneidade toda, a relação da família que ela mudou também ao longo dos anos, e um ponto interessante que eu acho que eu devo considerar aqui nesse contexto de programa, escutando e recortes clínicos da clínica, eu percebo também uma desesperança. Porque o que é fé? Fé não é acreditar que no dia seguinte a gente vai ter dias melhores, condições melhores de viver, esse mundão tão distante e complexo que é. Eu sinto que hoje as pessoas, cada vez mais jovens, não estão acreditando em dias melhores. E às vezes eu falo para esses jovens, se a gente não tiver um propósito ou uma rotina para o dia de amanhã, nem eu abro o olho, né? Olha a importância da gente fazer a prevenção. Às vezes tem gente que fala assim, mas que chatice, vou ter que levar o meu filho à igreja. Sim, porque espiritualidade é importante, gente. Sim. O meu pai, ele nunca foi praticante de nenhuma religião, mas ele fez questão de educar a gente dentro de uma religião. Ele falava, é a forma mais inteligente de se educar um filho. E ele alertava a gente também, quando eu tive meus filhos pequenos, meus irmãos também, porque ele falava assim, não seja tola, leva teu filho para a igreja, educa na igreja, porque é um caminho mais tranquilo. E, na verdade, a criança... Aliás, todo ser humano, né? Já é comprovado até cientificamente a importância da fé. Então, acho que é importante. De ajudar em casa, a cooperação. O filho precisa sentir-se parte dessa família, precisa cooperar. Essa coisa de que não, criança não trabalha. Criança pode tirar o lixo, criança pode guardar seu chinelo, criança maior já pode, deve arrumar sua própria cama, né? Tem que fazer parte desse contexto, né? Tem que ter hierarquia. Denise falou ainda há pouco do respeito, né? Pai e mãe não é filho, né? Pai e mãe é pai e mãe. Sim. Né? Tem que ter hierarquia, tem que ter respeito. Sim, sim. E acreditar nesse impossível. Num mundo cheio de virtualidades e na esperança de uma concretude do sucesso no trabalho, de relações melhores no relacionamento, de comparação, inclusive, de ideal físico. É preciso acreditar naquilo que eu não vejo, que é o simbólico do subjetivo. Se isso também tem se perdido ao longo dos anos. Mas aí está nas nossas mãos a gente tentar mostrar um olhar diferente, né? Sim. E a gente também não fica tão... Porque às vezes a gente quer que os filhos sejam otimistas, cheios de fé, e a gente está com a nossa super abalada, a gente vai passar isso para eles, né? A gente precisa abastecer nosso tanque espiritual também. Sim. É importante. Vamos ver se tem mais perguntas aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Estou amando essa possibilidade de conversar, né? Eu acho que é importante. Vocês têm netos já? Não, eu tenho sobrinho Eu não neto. tenho filhos. Você não tem filhos, né? Tem sobrinhos Sobrinho netos. neto. Eu que tenho meu neto, eu fico pensando, gente, temos que mudar isso já, porque o caminho que esse mundo está indo, né? Se a gente não cuidar, é um caminho muito ruim. Sim. Não é verdade? É o futuro, né? As crianças, os adolescentes, é o futuro. Vou fazer diferente de abrir para as perguntas. Eu vou pedir para cada uma deixar aí uma mensagem para a gente encerrar esse bate-papo, porque eu já explodi no meu tempo. Mas eu queria te ouvir, Denise. Eu acho que como recado final, eu gostaria de reforçar, então, a importância dos limites e dessa hierarquia familiar, que os pais consigam ocupar o lugar que eles precisam nessa família e que eles estimulem primeiro em si, depois para os filhos, essa fé e a esperança de que os dias que estão hoje podem ser melhores amanhã. Brinquem com seus filhos. Eu vi você andando com seu neto numa caixinha de papelão, tão bonitinho que ele estava. Não é um brinquedo de controle remoto, nada. Leia uma história para o seu filho pequeno. Quantas vezes eu falava, olha, na sexta-feira manda um livrinho de historinha para a mãe ler, que a criança vai pegando o hábito de leitura. Aí chegar na segunda-feira, chegar para a criança, como que é a historinha que a sua mãe leu? Ah, minha mãe não leu. Aí os que leram contavam para ele. Aí no outro final de semana eu falava, olha, sua mãe leu, agora minha mãe leu. Porque cobrava, mãe, você vai ler, porque eu vou ter que contar lá na escola.
Então, não era uma cobrança, era assim, vamos pegar o hábito de estar junto, pode ser brincando, videogame um pouco, um jogo de baralho, de carta, que estejam juntos, esqueçam um pouco esse celular. O celular não é um fim, sim, é um meio. A mãe já deu como fim. Resolveu o meu problema, eu estou aqui, quero um tempo comigo e tal. Então, brincar, uma caixa de papelão tão graciosa. Falei, olha, que inteligência da Cláudia. Uma coisa simples, né? E ele estava feliz, não estava? Ele se diverte, Andréia. Meu conselho, né, é esporte. O esporte, ele traz a família, ele traz regras, né? Ele dá um limite e diverte, sai daquele mundo virtual, não que não possa ter hoje em dia, né? Porque isso é Mas fato. é verdade, você falou tudo, o esporte dá esse senso de pertencimento. Exatamente, né? e não precisa ir para uma quadra, um espaço livre, uma bola, jogar um disco, pega o cachorro, vai brincar. Tudo que é atividade física deixa as pessoas felizes, libera endorfina. A gente passa a conhecer o corpo, também tem Exatamente. essa autoconfiança naquilo que eu tenho enquanto físico. Exatamente. Vocês são maravilhosas, meninas, muito obrigada. Elas ainda vão fazer a participação, né? Daí o Carmen vai fazer o avental, a André vai fazer aquele bolo tentador. E Denise Santos, muito obrigada. Fica para comer o bolo da André, que você vai ver que delícia que é. Denise Santos é psicanalista, ela está no Instagram como Denise Santos Psicanalista, o WhatsApp é o 11964124754. Você pode mandar uma mensagem para marcar um horário, para ir conversar, tá? É importante você estar bem apoiada. Se você está num momento delicado da sua vida, não fique só. 11964124754. Obrigada, até já. E vamos lá, vamos seguindo em frente, aprendendo mais, dando espaço para que a vida da gente seja produtiva, seja boa, porque dias melhores sempre virão. E a gente vai desenhando o dia de amanhã hoje.